Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365. E a temática que queria abordar hoje diz respeito ao chamado efeito substitutivo do recurso. Aproveito o vídeo para prestar uma singela homenagem a um dos maiores processualistas da história do Brasil, o professor carioca José Carlos Barbosa Moreira, que nos deixou no último sábado. Como se sabe, o professor Barbosa Moreira, acima de tudo, dedicou-se com afinco ao estudo do direito recursal no Brasil. E sua ideia sobre o efeito substitutivo vem sendo repetida há pelo menos mais de 40 anos. Eu entendo que a maior homenagem que se pode fazer a um cientista, e o professor José Carlos Barbosa Moreira foi, acima de tudo, um cientista, é tentar criticar as suas premissas. A crítica engrandece o criticado quando o criticado faz aquilo com cientificidade. Mostra que ele abriu um caminho que deve ser percorrido. E é isso que eu vou tentar fazer. O que eu tratei aqui, eu já escrevi em minha página do Facebook de forma singela. Professor Roberto P. Campos Gouveia Filho, isso está lá. Pois bem, vamos relembrar algumas coisas sobre o efeito substitutivo. Diz o professor José Carlos Barbosa Moreira que o efeito substitutivo vai operar toda vez que o recurso for conhecido e a decisão recorrida não for desfeita. Então haveria efeito substitutivo toda vez que o recurso, na alegação de erro indicando, é conhecido, seja para prover o recurso, seja para manter a decisão, e também haveria o efeito substitutivo na alegação de erro improcedendo, salvo se o recurso vier a ser provido, aí haveria a cassação da decisão e não se teria propriamente o efeito substitutivo, mas sim o juízo reincidente, como ele fala. Pois bem, no que tange ao erro indicando, não há o que discutir. Por quê? Porque quando o recurso versa sobre erro indicando, o que é que se tem? Se tem uma alegação no recurso de sinal oposto àquilo que está na decisão. Na decisão recorrida, se disse, por exemplo, que o autor é parte legítima para a causa e o processo, por isso, há de ser extinto sem resolução do mérito. E no recurso se diz o inverso, que o autor é parte legítima, os sinais são opostos, o módulo mesmo, os sinais são opostos. E aí é natural. Se o recurso for provido, por uma questão lógica, há uma substituição, uma vez que a decisão do recurso está em sinal contrário, logicamente a decisão recorrida cai. Se o recurso não for provido, a decisão do recurso ela tem o mesmo sinal da decisão recorrida e prevalece por uma questão não lógica, mas sim estrutural. Como ele é um órgão hierarquicamente superior no problema processual, a decisão dele prevalece, porque ele atua como órgão de revisão. Nesse caso, e a substituição é indispensável para marcarmos o trânsito julgado. Nesse caso, quem vai transitar em julgado é a decisão do recurso que substituiu a decisão recorrida. Isso não acontece quando a alegação é de erro improcedente. Primeiro, não é correto se falar em juízo reincidente se o recurso fundado em erro improcedendo for provido, porque o que se tem na verdade é uma anulação. E rescisão e anulação no processo civil brasileiro, acima de tudo, tem distinções muito grandes. Mas para além dessa questão analítica, o que é que nós temos? A alegação de erro improcedendo nada tem a ver com o conteúdo da decisão recorrida. Nada. É algo estranho a ela. Não se questiona, não se impugna, não se diz que o que foi decidido está correto ou errado. Pode até estar correto. Se diz que ele não poderia, por algum motivo, ter proferido aquela decisão. Por exemplo, uma decisão de procedência numa ação de cobrança, quando era necessária a realização de uma perícia. Ele não poderia já ter julgado a causa sem realizar a perícia. É até possível que o resultado ao final seja realmente a procedência da ação, mas isso só pode ser observado respeitando-se o devido processo legal no caso. O devido processo legal no caso se faz com a realização da prova pericial. Então nada tem a ver. Nesse caso, o que é que eu vou ter? Se o recurso for provido, a decisão é desfeita, é anulada, é retirada do mundo. E é claro que prevalece a decisão do recurso. Mas se o recurso não for provido, eu vou ter
duas decisões convivendo, duas decisões com conteúdos totalmente distintos, conteúdos infungíveis, logo não tem como se falar em substituição. A primeira, a decisão condenatória, no exemplo que dei da ação de cobrança, a decisão condenatória do réu ao pagamento por força da dívida inadimplida. Eu declaro que existe uma dívida inadimplida e por isso condeno o réu a pagar. A segunda, de que houve em grau recursal a alegação de um erro improcedendo e aquilo não procede. Não era necessário realizar a perícia. A matéria de fato já se encontrava provada. São dois juízos distintos e isso significa o seguinte: como não há substituição por total ausência de fungibilização, são matérias que não se tocam, não tem como se tocar, elas não são homogêneas, há um duplo trânsito em julgado com o esgotamento das vias recursais. O trânsito em julgado da decisão recorrida e o trânsito em julgado da decisão do recurso. Isso é importante porque cada uma delas pode ser rescindível por um motivo distinto. Eu posso rescindir apenas a decisão do recurso e restaurar a litispendência recursal, como o Ponte Miranda falava há muito tempo, desde 1934, sobre o juízo rescindente na ação rescisória. Então aí, quando a alegação é de erro em procedendo para finalizar e o recurso não é provido, não há substituição. Por quê? Porque as matérias não são homogêneas entre si. O que há é, por força exatamente disso, a convivência no sistema de duas decisões com objetos distintos e as duas tendem a transitar em julgado. Muito obrigado.